que para mim é muito mais do que um trabalho isso aqui, né? Isso aqui para mim é a realização de um sonho, é viver propósitos. Prestei vestibular para engenharia civil na Universidade de São Judas e eu estava para me matricular. E a Copa Paulista era muito divulgada nesse momento ali, a gente foi campeão. E isso não serve só para o cara quando ele é sub-20, serve para o Reinaldo, que é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje. Por mais romântico que a gente possa ser, eu dependo de resultados. No Maracanã, eu não sabia se a gente ia conseguir jogar, mas eu queria tentar. Guanais, primeiro eu queria começar que você se apresentasse assim um pouco, e até mais do lado pessoal, assim, quem é você enquanto um cara, sua família, seus filhos? Sei que você tem aí 4 filhos, mas eu queria ouvir quem é o Rafael Guanais aí na vida. Cara, esse lado é o lado que você já começou pegando o lado que é muito forte para mim, esse lado emotivo, vamos dizer assim, que é o fato de ser pai, o fato de ter casado com uma mulher maravilhosa, né, de ter na minha família ali um grande alicerce, de procurar ser um homem de Deus, um ótimo pai, uma pessoa que tem princípios e que busca influenciar de forma positiva as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, eu procuro muito ser uma pessoa que, estando perto das outras, consiga que elas se deparem com a sua melhor versão, né? Seja em aspectos profissionais ou mesmo numa forma de pensar, em aspectos pessoais. Então, eu sou um cara muito família mesmo. Essa eu acredito que é uma das minhas qualidades, de ser um cara leal, né? Sou um cara exigente, muito exigente, eu acredito, mas eu sou muito leal também, né? Então, um pai de família, um amigo, um cara que eu sou muito grato às pessoas que trabalham e trabalharam ao meu lado. Então hoje eu estou vivendo um grande momento na minha vida e é por causa dos lugares que eu passei, por causa das pessoas que trabalharam ao meu lado, os jogadores que correram comigo, né, que me deram conquistas. Então eu consigo e gosto muito de olhar para trás na minha vida com muita gratidão, muito reconhecimento por todas essas pessoas e por ser e o privilégio de ser pai, né? O privilégio de ser, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus ali, a minha vida mudou. Então sou um homem de fé e sou um pai de família que quer muito que os meus filhos comecem a partir do meu teto. Então eu me esforço muito não para dar conforto, não para dar uma vida fácil para eles, mas que eu possa trazer para eles um bom caminho em princípios para que eles possam crescer e ter uma estrada bem pavimentada para a vida deles. E como que você olha para a sua estrada, né? O quanto isso te ajudou a chegar onde você está hoje, na formação enquanto ser humano, pensante, enquanto profissional, enquanto um pai? Cara, isso eu sempre falo para o meu pai, né? Para os meus pais, mas especialmente meu pai, que sempre teve esse viés voltado para o futebol e que tinha condição de me impulsionar nesse caminho também. Então eu joguei, não joguei desse nível, não tive uma carreira como profissional sólida e duradoura, mas principalmente na categoria de base eu sempre tive, meu pai sempre me apoiou muito. Meu pai dificilmente ficava sem ver um jogo meu, de pegar, de levar, de acompanhar. Quem me levou a primeira vez para uma escolinha de futebol, a escolinha do Rivelino, foi minha mãe. E eu sempre fui um apaixonado por futebol, cara, né? Então, um dos motivos de eu estar conseguindo construir essa carreira como treinador de futebol é por causa dos meus pais. É por causa daquilo que o meu pai também se prontificou a fazer. Então, meu pai teve uma época de gestor de clube também. Foi justamente nessa minha transição entre dentro do campo e fora do campo. E aí que eu fui descobrindo que eu tinha aptidão para isso, para ser treinador, para esses aspectos relacionados à liderança.
Então, mas tem tudo a ver com a minha família, tem tudo a ver com o meu pai, tem tudo a ver com esse amor que a gente compartilha pelo futebol e é algo que eu trago comigo e que eu quero eu foco muito nisso em relação aos meus filhos também, a conseguir ser um instrumento para que eles encontrem essas aptidões, esses dons e esse caminho, né, profissionalmente falando, aquilo que vai, porque para mim é muito mais do que um trabalho isso aqui, né? Isso aqui para mim é a realização de um sonho, é viver propósitos e é isso que eu quero que os meus filhos vivenciem também, que é esse sentimento de estar sendo encaminhado por Deus para um caminho, para um lugar específico ou para objetivos que extrapolam muito mais vitórias e derrotas. Só você lembra o que você viveu, as pessoas mais próximas de você. Como que foi a sua trajetória para você chegar até aqui? Assim, se você pudesse resumir um pouco, os clubes que você passou, né, a capacitação profissional que você teve que adquirir, de estudo, de sentar numa sala de aula e aprender. Então, fazer esse recorte, por favor. A minha primeira experiência, aí já linkando falando dessa época com meu pai, foi... Eu prestei vestibular para engenharia civil na Universidade de São Judas e eu estava para me matricular. E aí meu pai veio com essa nova ideia em relação a disputar uma Taça São Paulo, com uma parceria com o Fluminense de Feira de Santana, e queria uma pessoa para estar conseguindo organizar esses processos. Ele montou uma comissão e tal. E ali, sem eu saber, eu estava começando a minha trajetória. E aí a gente fez uma parceria com o Joseense lá em São José dos Campos. E no Joseense a gente disputou, fez essa Taça São Paulo pelo Fluminense de Feira ali em São José dos Campos. E depois a gente se organizou para disputar a Bezinha em 2011. Eu ainda não era treinador, eu assumi o time. Nas últimas 4 rodadas, o treinador era o Ricardo Long. Nessa época ele teve um probleminha do coração e eu pedi para o meu pai para eu assumir o time nesses 4 últimos jogos. Foi aí que eu comecei falei, olha, eu acho que eu levo jeito para isso. E aí eu sempre assisti muitos jogos, né? Tem um lado virtual aí também que contribui muito também para o meu banco de dados aqui, para o meu repertório. Mas ali eu comecei em São José dos Campos, então fiquei 4 anos no Joseense. A gente teve um acesso para a Bezinha, foi o primeiro acesso em 2012. Tive uma passagem pequena ali no Sub-20 de um ano para o outro. Eu fiquei 4 anos em São José. Fizemos grandes campanhas, teve acesso, disputamos Copa Paulista. Saindo de São José eu fui para o São Carlos, a gente teve uma experiência de pré-temporada na Turquia, lá em Antalya. Também uma experiência legal que eu tive ali para vivenciar em loco alguns clubes europeus. Os clubes vão muito para lá para fazer intertemporada em Antalya. Fui para o São Carlos também mais uma vez na Bezinha, que é a última divisão do estado de São Paulo, para quem não sabe. Então eu tive um acesso em 2012, tive um título em 2015 pelo São Carlos, fiquei 2 anos no São Carlos. Também fizemos as melhores campanhas ali, conheci o Rainer, meu auxiliar lá em São Carlos. Depois fui para o Monte Azul, eu casei em 2015, então a partir dali já com a minha guerreira ali, com a minha parceira do meu lado. De São Carlos fui para o Monte Azul, a gente chegou até a semifinal do Campeonato Paulista também, tem um carinho daqui de perto, né, 017, tem um carinho imenso por essa região, por essa galera aí. E aí fui para Votuporanguense, então tudo Série B do Campeonato Paulista, Série A3 do Campeonato Paulista. Na Votuporanguense a gente disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. E aí na Votuporanguense a gente fez a melhor campanha na Série A2 e disputou a Copa Paulista e foi campeão. Um orçamento de R$30 mil, um time praticamente sub-23. E a Copa Paulista era muito divulgada nesse momento ali, a gente foi campeão da Copa Paulista de 2018. E isso me levou pro Atlético Paranaense. Atlético Paranaense eu fui na época que estava o Thiago Nunes como treinador principal e eu assumi a categoria de aspirantes que disputava o estadual nessa época em 2019. Aí depois de uma grande reformulação ali, uma história muito bonita e de muita superação também, a gente foi campeão estadual, campeão do Campeonato Estadual, o Campeonato Paranaense de 2019. Aí fiquei quase 3 anos no Atlético, entre aspirantes e sub-20. E aí tive o convite de treinar o Sampaio Corrêa. Aí fui para São Luís do Maranhão, juntei a tropa e fomos para São Luís do Maranhão. Campeão estadual lá no Sampaio Corrêa, tinha sido vice-campeão sub-20 também, que é uma história muito legal. Muitos desses jogadores do Atlético Paranaense foram para a equipe profissional, foram para a Europa, então esse
esse desenvolvimento nessa transição da base para o profissional é algo que eu sempre foquei demais e consigo fazer isso muito bem, esse desenvolvimento de jogador. E isso não serve só para o cara quando ele é sub-20, serve para o Reinaldo, que é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje. Então a gente sempre tenta trazer situações para que eles possam evoluir. Aí fiquei no Atlético, fui para o Sampaio, fiquei um curto período, fui para Tombos, cidade muito pequena no estado na divisa Rio, Minas Gerais ali. Também, o time que estava disputando a Série C há 7 anos, a gente foi lá e vice-campeão brasileiro. Mais uma história. Eu quero ver o Guardiola subir a Tombense para a Série B, eu queria ver esse cenário. A gente conseguiu lá, graças a Deus. E depois da Tombense tive uma passagem curta como auxiliar do Pesolano, vim para o Novo Horizontino também daqui, conseguimos livrar o time do rebaixamento da série B de 2022, e aí fui para o Operário, 2023, 2024, um grande abraço aos meus amigos de Ponta Grossa, que período maravilhoso, curto também período no Atlético Goianiense e me trouxe para cá. Esse resumão, desde a da Bezinha de 2011 que eu amadureci meu modelo de jogo. Desde 2011 que a gente joga desse jeito aí. Ele foi sendo aprimorado, as ideias foram enriquecendo, os métodos foram melhorados e fui ganhando conhecimento para conseguir aplicar tudo isso. Mas eu sempre escutei que não dava certo, que o nível mais baixo não dá certo, que não sei o que lá não dá certo. E aí a gente sempre muito convicto daquilo que eu queria ver a minha equipe jogar. E foi amadurecendo sempre essa forma de jogar para que hoje a gente possa estar conseguindo ter essa grande performance no Campeonato Brasileiro. Muito me admira pessoalmente é ver o seu time jogar. Me remete ao que eu gosto de ver de futebol. E eu e muita gente, né? Não só eu particularmente, mas sobre um futebol que não importa se você vai jogar em Itaquera contra o Corinthians, o Flamengo no Maracanã, o Internacional no Maião, mas seu time vai jogar bola. Da onde vem isso, assim? É o jeito que você olha para o futebol e você gosta de ver futebol assim, então você acha que esse é o modelo mais próximo de conquistar resultados positivos, que no fim é o objetivo de todo mundo, e esse é o meio que você encontra? Me explica um pouco dessa sua ideia de jogo, por favor, Ibanez. O que eu penso que é certo é você respeitar a minha convicção. Para mim isso que é o certo. Então, eu quero que as minhas equipes tenham repertório, que elas... Para mim é importante ser versátil. Eu gosto, já tive discussões assim em relação a ser específico, né? Princípio da especificidade, ou a gente buscar mais ferramenta através da versatilidade. E em cada lugar, cada cultura vai te pedir uma receita diferente. Né? Algumas coisas para mim são inegociáveis, outras a página ela vem em branco. Então o Mirassol já tem dentro da sua cultura algo que se aproxima demais daquilo que eu sempre procurei criar onde eu passei. Então um casamento hoje já é um casamento, né? Já amadureceu a esse ponto. Então da gente se encontrar e realmente conseguir contribuir para isso, dessa forma do jogar. Mas ainda assim eu sempre tenho dentro daquilo que é inegociável, aquilo que o que aqui eu vou conseguir fazer de diferente ou melhor do que eu já fiz, e aquilo que justamente por não ter trabalhado com determinados jogadores e com determinadas pessoas da comissão, aquilo que a gente vai conseguir criar, qual que é o melhor cenário, porque por mais romântico que a gente possa ser, eu dependo de resultados, né? Então fica sempre muito claro para mim, dentro das minhas convicções, aquilo que é inegociável e aquilo que eu estou disposto a negociar, né? Então, pressionar, tentar jogar. Então, no Maracanã, eu não sabia se a gente ia conseguir jogar, mas eu queria tentar, né? Então, para tentar, o que a gente pode fazer? Estudar bem o adversário e aí dentro daquilo que é uma semana de treino, 2 dias de treino, a gente criar o repertório, né? Parece que ter tempo para treinar não é só questão de ter tempo para treinar, mas como utilizar bem o tempo. Eu sempre foquei muito nisso, né? Tem uma semana, então... o Mirassol tem uma semana para trabalhar. Sim, mas tem muita gente que tem uma semana para trabalhar e não produz nada. Então, tem que ter uma semana para trabalhar para você conseguir ter ferramenta para trabalhar bem essa semana e aí levar isso para dentro do campo e falar assim,
contra o Corinthians mesmo que você falou, é um dos jogos que eu mais gostei nosso, porque para mim nós somos muito superiores ao Corinthians. E a gente treinou de uma forma, a gente foi lá e jogou da mesma forma, tivemos oportunidade para fazer os gols e etc. e tomamos 3 caixão, né? Só que eu saio do campo sabendo o resultado é um resultado mentiroso para aquilo que a gente produziu. Então, respeitar esses processos e respeitar aquilo que são as nossas convicções. Então, eu tinha as minhas, o clube tem as deles, a gente juntou isso para criar esse modelo de jogo do Mirassol, que não é o mesmo modelo de jogo do Atlético Paranaense que foram meses atrás, são diferentes. Então, eu sempre me desafio a ser criativo. Quem está perto de mim, da gente tentar ser criativo, dentro daquilo que eu não negocio. Então, buscar pressionar e buscar ter a bola é inegociável para mim. Vocês consideram... Não, essa nunca me fizeram, cara. Não me considero, cara. Eu me considero um cara... Por que você não se considera? Porque eu sou um estudioso, sim. Mas eu sou um líder versátil também, cara. Entendeu? Então, eu sei lidar com os diferentes tipos de perfis, desde o mais jovem até os mais experientes, e agora mais uma vez na Série A, que eu nunca tinha trabalhado ainda, é mais uma comprovação, porque aí eu estou trabalhando com jogadores renomados e que eu tenho um relacionamento fantástico, assim, com todos os perfis. Então, isso não quer dizer que eu não tenho problema, situações para resolver, não é nada disso, mas é justamente nessa faceta da gestão eu consegui me adaptar. Essa é uma resposta que eu estou dando para você agora, pelo que eu estou vivendo agora, já desse mais alto nível que... Então eu te falei que eu fui lá de baixo na Bezinha e agora na Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente está conseguindo dentro do campo e fora do campo, né? Então eu não sou só o cara que estuda, eu sou o cara que vai lá e aplica, né? Eu sou o cara que tem bom relacionamento com o jogador, com os dirigentes. Para mim é importante ter um bom relacionamento com o torcedor, com a cidade. Então, eu procuro entender os contextos e os cenários para ver de que forma que eu posso contribuir e de que forma que eu posso me adequar também. Eu quero saber de você, quando você recebe o convite, você vem, o que você imagina nesse momento? Claro que hoje a gente já tem 10 meses aí de trabalho, de histórico, até um pouco menos, mas... lá atrás, na hora que o telefone tocou, não sei se foi o Juninho, o Rodolfo te ligou e Guanais, vem pra cá, vai ser legal o projeto com a gente. O que você imaginava desse ano? Uma que quando o Mirassol ficou sem treinador, e foi muito ali no momento que eu estava para sair do Atlético também, né, tanto de um lado quanto do outro, a coisa não estava caminhando bem assim. Eu falei, poxa vida, se tem um clube que eu acredito que a coisa poderia funcionar muito bem, é o Mirassol. E em relação, e aí o Juninho me ligou, e isso foi muito fácil de dizer sim, eu vim para cá sem nem saber meu salário. Então, porque isso é um valor, mas não é o valor mais importante na minha vida, né? Então, e aí o que eu pensei sempre assim, o que eu tô vivendo hoje na Série A e que eu tô fazendo aqui, eu sempre fiz em todos os lugares e proporcionalmente em níveis diferentes. Então, na Bezinha lá que a gente subiu, a gente também era o improvável. Eu sou improvável de estar aqui, né, por não ter tido uma carreira como jogador que já me credenciava. Então eu sou um trabalhador do futebol, eu sou um nerd do futebol, eu sou um guerreiro do futebol. Porque eu sempre trabalhei muito para estar aqui e me preparei muito para estar aqui. E eu sempre vivi histórias assim, o orçamento é menor, então tá mais para brigar para cá do que para cima. E eu sempre fui colocando metas maiores para mim e para as minhas equipes, né? Esse título que eu falei da Votuporanguense, quando eu falei de título, os caras falaram, esse cara é louco, né, meu? Então, eu cheguei aqui falando em Sul-Americana. Então, porque uma que eu acredito na minha capacidade, outra eu acredito que das pessoas que estavam aqui, eu falei, os caras ali são bons pra caramba, né?
é um clube que tem processo, um clube organizado, um clube que dá respaldo. Nós vamos ter, eu analisei o elenco, então eu falei assim, cara, é muito possível. O que a gente vai ter que focar muito? Em como diminuir a diferença que tem da linha para cá. Então, da linha para lá, como diminuir essa diferença enorme que tem da linha para fora. E aí focamos muito nisso, cara. Focamos muito em trabalhar muito. E estrategicamente estar muito bem preparado em todos os jogos. E isso não é mérito só meu, é mérito da comissão toda. Mérito dos jogadores que vão lá e compram a ideia. Então, nós estamos acabando um treino aqui que a média deu para cima de 7 quilômetros um treino, entendeu? Então, cara, nós trabalhamos pra caramba aqui. Então, a gente chega lá no jogo, a gente corre muito, né? Então, tem muitas ideias. Por que tem muitas ideias? Porque os jogadores têm coragem para jogar, né? Tem coragem para tentar. Não fica melindroso, se a gente, vai ser, aconteceu, ué. Entendeu? Mas nós temos que tentar. Então, eu sempre vivenciei e sempre me considero um improvável. O Mirassol também era um improvável na Série A e hoje a gente consegue, nesse momento, já estar vislumbrando coisas ainda maiores. Porque eu acredito que vai muito da forma que nós temos que pensar, vai muito da nossa mentalidade, para que depois a gente possa transformar isso em atitude. Sonhar com um campeonato tão foda, desculpa esse termo, mas quanto a Copa Libertadores Mirassol, como é que é isso para você? Pô, cara, hoje ele continua sendo um sonho, obviamente, mas a gente já está se aproximando demais desse sonho, né? Ainda tem pelo menos aí umas 4 vitórias para a gente precisar conquistar. Mas a gente tem capacidade para fazer, cara. Então eu estou vivenciando esse sonho que antigamente era só no computador que eu vivia. E hoje eu estou conseguindo, a gente está vivenciando em equipe. E aí eu tinha que citar um monte de nome aqui, porque é um trabalho de muitas mãos, muitos pés e muitas mentes, né? Por mais que se fale muito de determinados jogadores, que se fala muito do treinador, todo mundo que está aqui tem consciência plena, esse senso de pertencimento e de importância para que hoje o Mirassol está dando resultado. É um trabalho de todos, de todos. Começa pelo nosso cabeça ali, que é o Juninho, que idealiza tudo, o Paulinho, que é um cara fantástico, a comissão técnica da casa, capitaneada pelo Ivan, e aí você fala do Danilo que chegou agora, de tantos que chegaram próximos de mim ali. Então é um sonho que a gente está construindo a cada treino, a cada jogo. A gente não está só sonhando, nós estamos trabalhando. Depois que a gente atingiu a pontuação mágica ali para a permanência da Série A, que já é um título para nós, mas a gente não descansou, a gente continua. Fizemos um grande jogo contra o Inter, fizemos um grande jogo contra o São Paulo. Então o nosso foco é muito esse, assim, sabe? É sonhar, mas continuar buscando performance, continuar buscando a nossa melhor versão. Eu acredito que isso nos aproxima de ter os resultados que precisam para que a gente realmente chancele isso. Mas é um sonho, né? Hoje o sonho era manter o time na Série A. Agora o sonho aumentou e a gente está trabalhando muito para conquistar isso. E para quem sonhava no futebol manager, está sonhando hoje com Libertadores na vida real? Cara, e eu não sabia, né, que é esse joguinho que ele quase te mata porque ele te vicia. Eu passava horas e virava a noite e não dormia. Eu não tinha computador, o meu computador não era bom, eu ia na casa do meu amigo jogar, ficava até de madrugada, o cara ia dormir, eu ficava no canto lá jogando e traz repertório, né? Tem tudo a ver no aspecto virtual, tem tudo a ver com aquilo que hoje a minha carreira né? Minha carreira é um save maravilhoso, muita gratidão, eu chamaria de gratidão o save desse jogo, que é um jogo maravilhoso, mas que hoje a gente está... A primeira parte já matamos, agora vamos atrás dessa segunda etapa de Libertadores aí, dessa história bonita que é a história do clube, a história linda, né? Anda muito paralela à minha. E a minha história é uma história muito linda também, que mais uma vez, de muitas pessoas que fazem parte dela, da minha esposa linda que me apoia para tudo, meu empresário que é muito mais que um empresário, um grande amigo, e de pessoas como o Juninho, como esses que eu citei, que confiaram numa pessoa que com certeza é improvável de estar aqui hoje, mas que
que sempre teve sonhos grandes e princípios e muita coragem para tentar derrubar esses gigantes.